Com as mudanças na economia do país ao longo dos anos, os índices utilizados para calcular a aposentadoria passaram a ser questionados e ações judiciais pedindo revisão dos benefícios tornaram-se comuns. Os aposentados que querem pleitear na justiça esse direito precisam atentar para prazos e regras, já que apenas em determinados casos é possível pedir a correção da aposentadoria. E no quadro Bom Dia INSS de hoje, vamos explicar melhor quais são eles. Por isso, está ao vivo aqui o especialista em direito previdenciário, o advogado Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Antônio. Hoje no Brasil, a gente pode se aposentar através de quais formas? Hoje você tem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. São essas as três regras que nós temos hoje. Vamos pegar o caso da aposentadoria por idade, que é a que tem levado mais as pessoas reclamarem do valor da aposentadoria. Qual que é a regra básica para se aposentar por idade no Brasil? Exatamente. A aposentadoria hoje por idade, com a vigência da Lei 9.876, o que ocorre? Naquela mudança do período do real que estabeleceu-se em 94, essa regra existe dentro dessa lei o parágrafo 3º, o artigo 3º, parágrafo 2º, que ela leva o cidadão, ao ser analisada a sua aposentadoria, duas regras. Uma é a regra de transição, que é aquele período que ele tem recolhimento antes de 94 e posterior a 94. E uma regra permanente, que você vai entrar com o fator previdenciário. O que ocorre hoje? Grande números hoje de aposentados por idade, grande o número de erro. Porque nessa lei 9.876, no artigo 7º, dá ao cidadão que aposenta por idade, ser isento de entrar na regra do fator previdenciário. Somente por idade, por tempo de contribuição, não. Mas por idade, eu posso fazer na regra e não entrar pelo fator previdenciário. Melhor explicando, muitos cidadãos, antes de 94, tinham um recolhimento, por exemplo, acima de 3 salários. Mínimos. Chegou em 94, ele foi a ganhar um salário mínimo. O que acontece com essa regra? O INSS, através da instrução normativa número 20, que veio para esclarecer essa lei, ela fez aí basicamente uma outra lei, se tornou a instrução normativa, infringindo a lei 9.876. E eles não utilizam essas duas regras. Então, todo cidadão aposentado por idade hoje, todos, se você for olhar e fazer a sua revisão, você vai detectar que está errado a sua aposentadoria, o valor que você está recebendo hoje. Ou seja, olhando juridicamente nessa questão, entre uma instrução normativa e uma lei, a lei tem mais peso, vale mais. Exatamente. Se a lei vale mais e dá a ele o direito de melhor escolher qual dos fatores que eu vou aplicar, qual da regra, a regra transição ou a regra permanente? E o INSS não faz esse tipo de regra. Então, hoje, para se ter uma ideia, a maneira como a Previdência Social aplica para o cidadão aposentado por idade, chega a alguns casos dele ganhar R$100. Como ele não pode ganhar R$100, o mínimo é um salário mínimo, ele ganha um salário mínimo. E quando você pega esse valor e faz uma revisão, o cidadão hoje que ganha um salário mínimo, você vai detectar que temos casos de até R$3.000, ele teria direito hoje de ganhar. E como que se corrige essa aposentadoria por idade? Como que esse aposentado hoje questiona isso? Ele tem que ir lá ao INSS, reclamar administrativamente ou procurar a justiça? Procurar a justiça. E uma outra orientação, nunca entre na justiça sem apresentar um laudo técnico. Leve um laudo mostrando em juízo que o que você está ganhando hoje está errado. Porque o juiz vai fazer uma perícia também contábil e verificar que o seu ganho hoje é menor do que aquilo que você pleiteia. Por exemplo, seriam provas a carteira de trabalho lá da época, quando a pessoa ganhava e recolhia em cima de 2, 3 salários mínimos, por exemplo? Exatamente. Então, na verdade, a gente recolhe aí alguns documentos
seja ele a carteira de trabalho, seja o CNIS detalhado, a gente levanta uma documentação para fazer uma nova reavaliação. E essa reavaliação que nós vamos fazer é um laudo que você vai fazer pelos dois segmentos, pela regra permanente e pela regra transitória. Aquela que melhor favorecer o cidadão é aquela que tem que persistir. O INSS também pode ser, o aposentado pode procurar o INSS e falar assim, ó, eu quero um extrato aí de todos os recolhimentos que fiz desde antes de 1994 até eu me aposentar. Ele é obrigado, a Previdência é obrigada a fornecer esse extrato? Não só é obrigado, como nós, para fazermos esse cálculo, nós precisamos de todo esse recolhimento que existe dentro da Previdência Social. Então, isso é necessário para que você refaça os cálculos e apresente um valor real que ele tem a receber, com um detalhe. Se você tem diferença a receber, essa diferença dos últimos 5 anos, você tem direito também de receber. Ou seja, você vai receber uma diferença dos últimos 5 anos retroativo e passa a receber, né, aquilo que de fato você recontribuiu para com os cofres da Previdência Social. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Igualmente, eu que agradeço.